Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Como tratar médiuns? Você pergunta a mim, espírito desencarnado, qual a maneira adequada de tratar os médiuns. Alega que muitos passaram por seu clima individual, sem que pudesse compreendê-los. Começam a tarefa entusiásticos e lestos. Abandonam a sementeira. Alguns sustentam o serviço por algum tempo. Outros, contudo, não vão além de alguns meses. Muitos se afastam, discretos, recuando deliberadamente, ao passo que outros tantos resvalam, monte abaixo, atraídos por fantasias tentadoras. Afirmando seu amor à doutrina, que nos irmana agora, você indaga com franqueza como tratar essa gente para que o Espiritismo não sofra hiatos nas demonstrações da sobrevivência? Não tenho pretensões a ensaísta de boas maneiras. Mal criado quanto tenho sido, falece-me recurso para escrever códigos de civilidade, mesmo no outro mundo. Creio, todavia, que o médium deve receber tratamento análogo ao que proporcionamos a qualquer ser humano normal. Trata-se de personalidade encarnada, com obrigações de render culto diário à refeição, ao banho e ao sono comum. Deve atender à vida em família, trabalhar e repousar, respeitar e ser respeitado. Não guardará o talento mediúnico à maneira de enxada de luxo que a ferrugem carcome sempre, mas evitará a movimentação intempestiva de suas faculdades, tanto quanto o ferreiro preserva a bigorna. Cooperará com a satisfação no esclarecimento dos problemas da vida, junto aos estudiosos sinceros. Todavia, não entregará seus recursos psíquicos à curiosidade malsã dos investigadores sem consciência, detentores de leviandade incurável, a pretexto de colaborar com os cientistas do clube dançante, que vazam comentários acadêmicos entre um sorriso de mulher bela e uma dose de aguardente rotulada de uísque. Esta é uma definição sintética que me cumpre fornecer, de passagem. Entretanto, já que você se refere ao amor que assegura consagrar ao espiritismo edificante, conviria sondar a própria consciência. Realmente são inúmeros os companheiros que se precipitam da tarefa mediúnica ao resvaladouro do desencanto e do sofrimento, como andorinhas de vôo alto, atiradas, semi-mortas, do firmamento ao bojo escuro do abismo. Vemos, no entanto, que seus pássaros algumas vezes descem ao círculo tenebroso, sob o fascínio de perigosa ilusão, na maioria dos casos caem mutilados sob golpes de caçadores inconscientes. Doloroso é dizer, contudo, quase todos os médiuns são anulados pelos próprios amigos sem maior consideração. O plano superior traça o programa de trabalho benéfico e renovador. O funcionário da instrumentalidade concorda com os seus itens
e dispõe-se a executá-lo, mas escancarada a porta do serviço, a chusma de ociosos adensa-lhe em torno. Esqueçamos a fileira compacta dos investigadores e curiosos que transformam em cobaia o primeiro doente psíquico que lhe cai sob as unhas. As reclamações insaciáveis dos próprios irmãos de ideal são mais venenosas. Identificando-as, somos forçados a reconhecer que os espiritistas modernos têm muito que aprender acerca do equilíbrio próprio antes que o primeiro médium, com a tarefa definida, possa cumprir integralmente sua missão. O intermediário entre os dois planos move-se com extrema dificuldade para entregar às criaturas terrestres a mensagem de que é portador. Se os adversários gratuitos recebem-no a pedradas de ironia, os afeiçoados principiam por erigir-lhe pedestal envolto em grossas nuvens de incenso pernicioso. O servidor inicia o ministério, quase sempre às tontas, embriagado pelo aroma ardiloso do elogio desregrado. Dentro em pouco tempo, não sabe como situar-se. Os adeptos e simpatizantes da causa se incumbem de convertê-lo em permanente motivo de espetáculo. Quando o exibicionismo não se prende à tentação de convencer os vizinhos, fundamenta-se em supostas razões de caridade. Intensifica-se a luta entre a esfera superior, que deseja beneficiar o caminho coletivo com a projeção de nova luz sobre a noite dos homens, e a arena terrestre, onde os homens cuidam de manter, com desespero, os seus interesses imediatos na carne. O responsável direto pela ação mediúnica raramente segue marcha regular. Se permanece no serviço do ganha-pão digno, os companheiros se encarregam de perturbá-lo, chamando-o insistentemente para fora do reduto respeitável em que procura ganhar a vida com nobreza e honestidade. Se mostra alguma instabilidade na realização, improvisam-se tribunais acusadores ao redor dele. Mas se revela perseverança no bem, surge com mais ímpeto o assédio de elementos arrasadores, ansiosos por derrubá-lo. Se permanece no posto, é obrigado a respirar solidão quase absoluta, de vez que as exigências do serviço se multiplicam por parte dos companheiros de fé, enquanto seus domésticos e afins, em regra geral, dele se afastam cautelosamente, por não haverem nascido com a vocação da renúncia. Passa a viver compulsoriamente as existências alheias, inibido de caminhar na própria rota. É compelido a ingerir, com o almoço, fluidos de desesperação e inquietude, de pessoas revoltadas e intemperantes que o buscam, ostentando o título de sofredores. Debalde namora o banheiro com saudade de água salutar na pele suarenta, porque os legítimos e falsos necessitados da própria confraria lhe absorvem as horas, reclamando atenção individual. Trabalha no setor cotidiano de ação, sob preocupações e expectativas infindáveis da guerra nervosa, e, quando consegue a estação de pouso noturno, alcança o leito de corpo esfaldado e a resistência em frangalhos.
se o vanguardeiro não retrocede, fustigado pelos demônios da imprudência e da insensatez, e se não se faz presa de entidades maliciosas que o conduzem ao palco da triste figura, cabe-lhe o destino da válvula gasta prematuramente. Liga-se o aparelho radiofônico. Entretanto, a mensagem chega rouquenha ou não pode enunciar-se. A máquina delicada estala e chia inutilmente. A eletricidade e a revelação sonora continuam existindo, mas o aparelho complicou-se não pela lei do uso, e sim pelos golpes do abuso. Compreende, acaso, o que estou comentando? A força espiritual e a contribuição renovadora dos missionários da sabedoria vibrarão junto de vocês. Todavia, como se exprimem convenientemente se os interessados perseguem os aparelhos registradores e os inutilizam através da exaustão e do vampirismo, portadores da enfermidade e da morte? Como somos forçados a reconhecer, meu caro, é tão difícil encontrar médiuns aptos a lidarem com os espiritistas do primeiro século de codificação kardeciana. Como é raro encontrar espiritistas que saibam lidar com eles. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. A orientação cristã. Na sessão de conforto educativo, o consulente percebeu que o benemérito orientador espiritual se incorporara a médium em transe e, logo que o abnegado mentor terminou a preleção sobre tema evangélico, pediu licença para rogar-lhe conselhos. Pois não, meu filho, exclamou o espírito amigo, generosamente. Estou aqui para ouvi-lo, abra seu coração. O cavalheiro, que principiou tímido, inclinou-se para o benfeitor. Exibindo o gesto filial, e começou: Meu santo protetor, estou exausto, sinto-me tão necessitado de orientação como o sedento precisa de um gole de água. Perdi os bens que me eram mais caros. Trago a saúde arruinada e, embalde, perambulo através de clínicas custosas. O fígado não funciona normalmente. Os rins ameaçam-me a cada hora. O coração, como louco, bate desregulado. De organismo semi-morto, minha família relegou-me ao abandono. Minha parentela desapareceu. Tenho irmãos consanguíneos que poderiam, de certo, amparar-me. Contudo, fogem de mim, qual se eu fora criminoso impenitente. Semelhante situação era, entretanto, suportável. Acontece, porém, que minha esposa fugiu de mim. Após 16 anos de convivência, deixando-me irremediavelmente desconsolado. Ai, meu benfeitor, acentuou lacrimoso, como atender a problema tão aflitivo? Sou um fantasma errando, em vão, em busca de paz. O lar vazio é meu tormento infernal de cada minuto.
Meu azar não parou aí. Antipatizando-se comigo, meu chefe de trabalho expulsou-me sem caridade faz 2 semanas. Chamou-me áspero, despejou sobre mim um montão de palavras agressivas e cerrou-me as portas da casa que servi por mais de 7 anos consecutivos. Sou o mais infeliz dos homens. Já intentei contra a vida. No entanto, parece que ainda nisso me persegue a má sorte, porque todas as minhas tentativas falharam. Todas as oportunidades de melhoria são vedadas a mim. Que fiz, meu santo benfeitor, para merecer tantas desgraças? Estarei, porventura, esquecido de Deus? Forte crise de soluços embargou-lhe a voz. O instrutor, desencarnado, afagou-lhe os cabelos prematuramente encanecidos e considerou: tenha paciência, filho, não há efeito sem causa. O pedinte cobrou novo ânimo e implorou: inspira-me, devotado protetor, orienta-me, não me abandones. Que deseja que eu faça? Indagou o mensageiro espiritual. Traça-me roteiro certo. Meu destino é um novelo embaraçado. Aconselha-me, em nome de Jesus. Do mestre que desceu das alturas, a fim de nos servir e salvar? Sim, gemeu o interpelado. Então, meu filho, volte ao princípio e retifique a própria senda. O Pai concedeu a você uma saúde harmoniosa. No entanto, porque asfixiou os rins com os drinks irritantes, em que se baseou para consumir largas forças em noitadas de prazer sem significação, ainda é tempo de reconstruir. Esqueça os venenos diários que lhe desgastam as energias. Lentamente, através de um copinho aparentemente sem importância, e imprima ritmo regular a sua experiência de homem na terra. Procure, outro sim, as boas graças da família, assinando um armistício de boa vontade. Você alude ao abandono dos parentes, mas não se refere ao escárnio que votou a todos eles. Quando a sua posição melhorou no banco em que trabalhava, esqueceu facilmente os deveres de solidariedade fraternal e chega ao ponto de acusar os outros? Regresse qual filho pródigo e revele sincera humildade diante de todos. Peça desculpas para suas faltas. Seja carinhoso e bom. Quanto à esposa, que dizer? Você olvidou a tirania doméstica de que seu coração voluntarioso abusou vastamente? A mulher, sentinela de seu lar e mãe de seus filhos, não é um animal que deva ser tratado a dinheiro e palavrões. Decorridos mais de 3 lustros de sacrifício incessante, a pobrezinha não resistiu e afastou-se. Procure-a, nutrindo verdadeiro arrependimento pelos seus erros voluntários e involuntários. Penitencie-se, peça perdão pelo passado de sombras e guarde suas lágrimas, a fim de selar junto dela seus novos compromissos de redenção. Quanto ao seu campo de serviço,
Se você deseja orientar-se em Jesus, torne ao seu chefe e rogue-lhe desculpa pelo seu procedimento impensado. Busque agir na pauta dos homens corretos, sem trair as obrigações de gentileza e reconhecimento para com quem se fez credor de seu respeito, carinho e gratidão. O consolente sofredor enxugou o pranto, talvez ferido no amor próprio, e, depois da palavra do orientador, encerrando a reunião em sentida prece, dispersou-se o grupo, notando eu, porém, que o cavalheiro, declaradamente tão infeliz, não pronunciou nem mais uma frase.